Olá, pessoal, e vamos para mais um Podgat. E mais uma vez com a presença do Dr. Mauro Bombonati, cirurgião geral formado pela Rede Marigatti, cirurgião vascular também formado aqui no Hospital Marigatti e coordenador da cirurgia vascular desde 2015. Obrigado, Mauro, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Olá. É sempre um prazer estar aqui, falar com você. Eu já falei que você conte comigo, que a gente puder conversar. Eu adoro bater papo contigo. Então, E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre pé diabético, pé né? diabético, um tema mais árido, É difícil, né? difícil. O que é o pé diabético? Então, sobre o termo pé diabético, é qualquer alteração que você tiver no pé numa paciente com diabetes. Claro, quando a gente fala de pé diabético, nós estamos nos referindo a casos já um pouco mais avançados. Mas uma pessoa que tem diabetes e começa a ter alterações de sensibilidade, de motricidade, ela já tem um pé diabético. Não necessariamente ela precisa chegar até a úlcera, o mal perfurante plantar, são as úlceras que acabam se formando. Vou voltar um pouquinho e te falar por que mais ou menos isso aí acontece. O diabetes, como uma doença crônica, ela acaba nos pés, ela tem nas pernas e nos pés. Ela acaba causando um entupimento de artérias, principalmente nas pernas, e esse entupimento vai levando menos sangue para os pés. Além disso, o diabetes nos pés ele vai causando algumas alterações, como perda de sensibilidade, então é a neuropatia diabética. O paciente anda e não sente, nem quando perde o chinelo ou quando machuca, ele não percebe que ele machucou. Além disso, a musculatura próxima dos dedos, por conta do diabetes, ela vai encurtando, ela vai tendo uma atrofia. Então os dedos vão mudando a conformação, que acaba chamando depois de dedo em garra. E tem as alterações também de sistema nervoso que acabam dando uma pele mais ressecada. Isso aí predispõe a corte e fissuras, isso aí levar a quadro infeccioso. Então, olha, é um conjunto de coisas. Por conta do diabetes, você tem entupimento nas artérias mais frequentemente nas pernas, leva menos sangue para baixo e alterações de sensibilidade, de motricidade, a musculatura vai atrofiando e a pele vai ficando mais seca. Esse conjunto todo vai predispondo a pessoa a ter lesões. Então imagina só, aquela pessoa diabética de longa data, não muito bem controlado, que tem essas alterações, que, por exemplo, calça um sapato e tem uma pedrinha lá dentro, ela não sente. E aquilo vai machucando e quando ela tira, ela tem um machucado. E muitas vezes ela não percebe isso aí. E aí começa a desencadear todo o quadro. E aí pode ser um quadro infeccioso, um quadro isquêmico por falta de circulação. Então, o termo pé diabético envolve uma pessoa diabética que começa a ter alterações no pé e não necessariamente só a ferida que ele vai Seria o desenvolver. pé do paciente diabético, né? No É caso, isso. aí se resume, e é um termo médico, né? É, Pé diabético, não é é, um termo popular. Popularizou-se também, mas é um termo médico, né? Para uma doença. é. E muita gente acha que é só uma frieira que evoluiu. Não é, né? Você está falando de uma neuropatia diabética, perda de sensibilidade, alterações tróficas da pele que vão gerar uma maior possibilidade de lesões, De né, no dia a lesões. dia. Até porque quando você tem toda essa alteração, e ela vai acontecendo muito gradualmente, a pessoa vai. Isso, claro, não acontece com todo mundo, não acontece com todo diabético, mas normalmente naquele diabetes assim, mais mal controlado, a glicemia sempre alta, então aquele processo inflamatório por baixo com o tempo vai levando a isso. Nem todo mundo vai ter entupimento das artérias, mas é todo um processo que vai acontecendo ao longo dos anos. E o que acontece? Conforme vai mudando a conformação do pé, pode mudar até pela pessoa não sentir muito bem o tipo de pisada. E por esse encurtamento da musculatura, você muitas vezes sobrecarrega áreas que não eram para ser sobrecarregadas. A pressão aumenta ali. E essa pressão que não era para acontecer, ao invés de estar distribuída pelo pé, está mais numa determinada área. Você vai hoje, amanhã, vai passando o tempo, aquela areazinha que está sob pressão, ela começa a escarificar e formar uma úlcera, que é o início do mal perfurante. E essa úlcera pode infectar. Então, um micro-organismo aproveitar que abriu uma ferida lá e entrar com um processo infeccioso.
E aí ele pode ser devastador, a gente pode conseguir controlar, mas ele pode chegar até a perder segmento do corpo por conta E aí, disso. Mauro, quando você fala assim, uma insuficiência arterial associada ao pé diabético, né? Você dá antibiótico para esse paciente. É efetivo em todos os casos? Esse antibiótico chega até o leito da infecção por causa dessa insuficiência arterial? Vai ter a concentração mínima de antibiótico ali para combate à infecção? Toda vez que você tem um pé diabético, vamos supor que seja com lesão, do jeito que você colocou ali, tem que ser feito um estudo arterial adequado nele, que pode começar com ultrassom Doppler, que vai ajudar demais. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Muitas vezes não adianta você ficar só dando antibiótico, não que não seja necessário. Mas às vezes fica dando antibiótico, mas se não tem sangue para chegar, não vai resolver. Eu preciso de sangue para chegar não só o antibiótico, mas para chegar todos os nutrientes, para a gente ter todas as fases da cicatrização para poder fechar aquela ferida. Então, se eu tenho uma ferida lá que não chega sangue, não vai chegar antibiótico, está infectado, não vai resolver se eu não revascularizar esse paciente, ou seja, fazer chegar mais sangue lá embaixo. E aí a gente tem técnicas, possibilidades, mas às vezes só ficar dando antibiótico, mas sem entender realmente se vai chegar esse antibiótico lá e se vai chegar tudo que precisa do sangue, não vai funcionar. Por isso que a gente precisa do vascular para ver isso aí, não. E como é que fica a integração de terapias entre o cirurgião vascular e o endocrinologista, por exemplo, ou o médico clínico geral, para controle desses índices glicêmicos também? O mundo ideal? No mundo ideal, seria o melhor, né? Claro que a gente sabe dessa dificuldade e às vezes eu acho que vocês têm até que fazer o papel de endócrino nesse contexto todo, né? Sim, tem algumas considerações para fazer isso aí. Eu me sinto privilegiado porque a minha esposa é endócrina, então ela já me ensina muito sobre isso aí. Então, algumas coisas, na verdade, grandes coisas eu devo a ela, por isso que eu sou mais tranquilo em relação a isso aí. E nas dúvidas eu pergunto para ela. Mas a interação precisa existir desde sempre. Porque um paciente diabético, ele pode ser um potencial paciente vascular com o passar dos anos. Então, o endócrino ele tem que ter essa visão de que esse paciente é potencialmente vascular. O endócrino normalmente faz os testes necessários, como o teste do monofilamento, para saber a sensibilidade, se está tendo perda de sensibilidade ou não. Então, normalmente o endócrino é a porta de entrada do paciente diabético, porque normalmente é ele que trata. Mas é muito importante que esse endócrino tenha a visão de, olha, em algum momento eu preciso chamar o cirurgião vascular, nem que seja para uma primeira avaliação. Não só quando o paciente apresentar, por exemplo, uma ferida, uma lesão. No mundo ideal, na verdade, a gente tinha que ser todo um conjunto. Né? Tem que ter a nutrição, tem que ter o endócrino, tem que ter o vascular, tem que ter o fisioterapeuta, tem que ter o preparador físico, se for o caso, se for possível. Até o ortopedista, dependendo da situação, todo mundo deveria estar junto. Mas o endócrino, ele detectou um paciente diabético, passou dos 50 anos, pede uma avaliação vascular. Com ultrassom, exame não invasivo, que eu consigo dar muita informação para o endócrino e ter um efeito que eu consigo ter um controle para frente. A gente sabe que nós temos 3 artérias básicas na perna. E, de repente, quando você vai fazer um ultrassom, opa, tem 2 artérias que estão pérvias, que estão abertas, mas tem uma que já começou a dar problema. Passa 2, 3 anos, opa, tem 2 dando problema. Precisamos, o que nós temos que fazer? Temos que otimizar o tratamento dele, tem que fazer mais atividade, como é que está o controle glicêmico dele. Então, a interação endócrino-vascular tem que ser desde sempre. E o endócrino precisa entender que desde o início ele precisa saber que aquele paciente é potencialmente vascular. Uhum. E existe nesse momento, além do controle da glicemia, algum outro tipo de terapia medicamentosa, farmacológica da cirurgia vascular para esses pacientes, visando a melhora do fluxo sanguíneo arterial na região dos membros inferiores ou não? Vou ser polêmico. Não. Isso para a internet é ótima polêmica, né? Não. Não. O que resolve é revascularizar o paciente. Essa história de ficar dando remedinho para melhorar a circulação, não. Se o paciente tem obstrução, tem que ir lá e tem que tratar essa obstrução. O que vai fazer esse paciente melhorar é ter pulso no pé, pulso distal. É você examinar o paciente e ele ter uma onda trifásica no ultrassom.
É isso que ele precisa, é sangue chegando embaixo. Claro que, também, vamos ser polêmicos, mas nem tanto. Claro que tem medicamentos, como, vou dar um exemplo de alguns que a gente usa na vascular, como cilostazol, enfim, são inibidor de fosfodiesterase, que você tem um efeito, só que hoje em dia isso já não é tão mais aceito. E tem trabalhos, e aí sim eu vou te falar que são bons trabalhos e firmes. Existem estudos que não foram feitos especificamente para o paciente diabético, mas que a gente consegue transportar para eles. Estudo COMPASS, que é o uso de, por exemplo, você usar um anticoagulante oral, a rivaroxabana, com aspirina, que você tem menor morte, menor AVC, menor infarto. Então a gente transfere alguns dados para o paciente diabético para ter melhor controle também, mas não existe um trabalho único, específico, falando que se você tomar isso aqui, você não vai ter problema. Então, o que precisa é a monitorização. Claro, é muito difícil a gente pegar um paciente diabético puro. Normalmente, os pacientes estão acima da quinta, sexta década de vida, começa a dar sexta década de vida que vai começar a dar os principais problemas. E quando você vai ver, é um paciente que ele é hipertenso, cardiopata, dislipidêmico, tem problema de colesterol, e o diabetes é mais um dos problemas. Então, ele precisa estar todo controlado, ele precisa estar todo inteiro para que a gente consiga controlar também essa parte do diabetes, para que não tenha tanta obstrução para baixo, mas não adianta achar que só a medicação vai resolver, tem que ter todo o contexto. E para mim, revascularização, se o paciente tem indicação, claro, não é para sair revascularizando qualquer um que não tem indicação, mas se o paciente tem indicação de revascularizar, esse que é o ponto, tem indicação de revascularizar, e você ficar dando remedinho para achar que aquilo vai melhorar, não, revasculariza. Você fez o diagnóstico por ultrassom Doppler? É o padrão ouro de exame para fazer esse diagnóstico ou teriam outros exames, como angiotomo, angiorressonância, alguma coisa além disso? Hoje em dia, o ultrassom Doppler é padrão ouro, é o exame de maior aplicabilidade. Por quê? Quando a gente vai falar de angiotomo, por exemplo, é um ótimo exame. Só que eu vou colocar dois, não vou dizer problema, mas dois, a gente não pode ignorar isso aí. Uso de contraste para um paciente que é diabético, possivelmente algum grau de lesão renal, e você está jogando contraste nele, então não é o ideal. Segundo, o exame de angiotomo ele é muito bom e aí superior ao ultrassom, principalmente para a parte abdominal. Então, abdominal, pélvica, até femoral, ok. Mas quando você vai descendo mais, aí por tempo de contraste, pela espessura dos vasos, o ultrassom acaba te dando mais informações em tempo real. Você consegue ver a hemodinâmica mais facilmente. É um exame examinador dependente, então não é qualquer um que consegue fazer um adequado exame. Isso tem que ser levado em consideração, porque entre um angiotomo de, sei lá, 124 canais e um ultrassonografista ou um cirurgião vascular que fez ultrassom, mas que não tem experiência naquilo e faz um laudo que não é compatível, a angiotomo vai ser melhor. Mas como com um profissional competente, gabaritado para isso, entre os dois, e como eu falei antes, principalmente a lesão do diabetes é do joelho para baixo, são as artérias de perna, o ultrassom vai dar mais informação e menos invasivo. E aí, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, como é que entra a sua indicação cirúrgica para revascularização? Existem critérios para a gente indicar revascularização de paciente. Eu vou falar de uma maneira geral, mas hoje é o seguinte, paciente que tem claudicação limitante, como é que é isso? Paciente que tem dor quando anda. Tem gente que tem dor quando anda 50 metros, 100 metros, 200 metros. Então, e por que é isso? Porque tem algum grau de obstrução, só que a musculatura da perna, ela tá ok, ela fica bem para você se mantiver, se você ficar em repouso. Mas à medida que você anda, a musculatura trabalha mais. Então precisa de mais sangue chegando. Só que está obstruído, não consegue chegar ao sangue. A musculatura reclama, solta ácido lático, libera, e você tem essa sensação de dor, a pessoa tem que parar. Isso é claudicação, ela anda, dói, ela para, depois anda de novo, dói, para, enfim. Quando isso é limitante para as atividades do dia a dia da pessoa, que não consegue, tem gente que tem isso em casa, não consegue. Isso é uma indicação. Depois disso, o próximo passo.
dor isquêmica de repouso. Essa dor, quando o paciente anda, dói, e aí ele para, melhora a dor, depois ele anda de novo. Tem gente que tem essa dor parado, não consegue dormir à noite. Isso é inviável, não dá para manter assim. E a terceira indicação é quando tem lesão, você tem uma ferida, você tem algum tipo de lesão que pode ser só no pé, pode avançar para o antepé, é uma lesão trófica. Então, você tem uma dessas três indicações, uma dessas três condições, você tem indicação de revascularizar. Dor isquêmica de repouso, claudicação limitante ou lesão trófica. Isso é o básico para a gente indicar revascularização. E, claro, constatado que tem uma obstrução. Né? Mauro, e antes de ter, nós já chegamos assim no limite, né? Já está na cirurgia de revascularização, que eu acho que é o mais complexo, né? Que o paciente pode chegar. E como é que entra as medidas protetivas para a formação de do pé diabético, uma úlcera, uma ferida, né? Como o uso de calçados, a fisioterapia para até ensinar o paciente a deambular novamente, né? Andar. Em que momento vocês lançam mão dessas terapias auxiliares? Sempre que o paciente chega no consultório, um paciente diabético, mais de 50 anos, a gente já tenta para alguns cuidados que ele tem que ter. Então, por exemplo, calçado. Nunca calce calçado fechado sem antes virar ele, sem antes checar se não tem uma pedrinha, se não tem um bicho que seja dentro, porque muitas vezes ele pode ter algum problema ali e não sentir. Evitar usar ele descalço, colocar sempre uma meia, evitar andar descalço em casa. São cuidados que parecem... Ah, mas isso é tranquilo. Sim, mas a gente já pegou, aqui no hospital já aconteceu, de pessoas que foram para a praia, se queimaram sem sentir na areia e ficou com queimadura nos pés, infectou e acabou perdendo o segmento do corpo por conta de não estava sentindo. Então são cuidados que a gente precisa ter em casa, rever sempre o calçado, não andar descalço, colocar uma meia, hidratar as pernas, é fundamental. Pele hidratada responde melhor. Então você não vai deixar ter rachadura, sempre hidratar, tem cremes ótimos. Isso é muito importante para a gente prevenir as lesões, né, para não deixar chegar até um grau de lesão. Enxugar entre os dedos é outra coisa que parece bobeira, mas tomou banho, sempre toalhinha entre os dedos. São cuidados. O pé de uma pessoa diabética ela tem que ter um carinho e um cuidado muito especial. Então, para começar, é isso aí. São cuidados que a gente tem que ter em casa. Depois, em relação à atividade física, sempre atividade física. A gente precisa de fortalecimento muscular. Então, atividade física, principalmente panturrilha. Se for assistido, melhor ainda. O que é isso? Para as pessoas que têm condições de ter um profissional que fica ali te ajudando a fazer, ótimo. Se não tiver, não tem problema. É melhor fazer do que não fazer nada. Mas precisa de atividade física. Quanto mais você fortalecer sua musculatura, melhor vai ser. Sempre orienta controle de peso, não pode descompensar isso aí. E o próprio nível de glicemia não pode estar descompensado. Hemoglobina glicada, tem todos os exames que a gente tem que estar acompanhando. Então, atividade física, os cuidados que você tem que ter em casa, é o básico. Não adianta fazer só o destro naquele dia ali e imaginar que esse paciente às vezes está até controlado no dia ou com um destro não tão alto, né, um índice de glicemia que não está estourando, mas que ele vem meses ou anos totalmente descompensado. E como você disse, muitas vezes associado a uma síndrome metabólica secundária também. No caso desses pacientes que já estão com prevenção, mas têm sinais e sintomas, como que... Peraí que eu me perdi. Corta aí, Jéssica, anota aí, né? Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu já sei o que é. A pergunta de profissional da porta mesmo. Vou voltar. Mauro, no caso de pacientes que nós falamos de insuficiência venosa no podcast anterior, e que muitas vezes a úlcera varicosa ela precisa de uma abordagem do cirurgião vascular, mas no momento inicial é possível modificar algumas coisas na rotina do paciente, fazer um curativo, e ele ser encaminhado via ambulatorial para o cirurgião vascular avaliar, fazer o Doppler mais para frente. No caso do pé diabético, que nós estamos falando de uma insuficiência arterial, a conduta pode ser a mesma, às vezes dá para esperar, ou não, existe uma urgência maior, até porque muitos desses pacientes podem perder um membro via amputação. Muito bem colocado e
Rodrigo, não dá para ser a mesma coisa. Se o paciente é diabético, ele já muda o foco. Mesmo que seja uma doença venosa, mas é diabético, tem que mudar o foco. E a atenção. Porque esses pacientes entram num processo inflamatório e podem vir a ter um processo infeccioso muito rápido. E então isso tem que mudar o foco. O paciente diabético está na UPA, está no pronto-socorro, apareceu, tem uma ferida, o ideal é que a vascular veja. Por quê? Para poder orientar. Primeiro, para fazer um diagnóstico mais acurado, se é venoso ou se é arterial. Se é arterial, se ele não tem pulso distal, se tem indicação já de revascularizar. A gente não tem que esperar isso perder, como você muito bem colocou, perder um segmento do corpo. Não, tem que vascularizar para não deixar chegar nesse ponto. Então, a primeira coisa que eu acho que o colega que está na porta, ou que está na UBS, precisa analisar é, o paciente é diabético? Se é, mas tem que acender luz amarela. Se é diabético, como é que está essa glicemia dele? Está descompensado? Por quê? Uma das primeiras coisas que acontece em quadro infeccioso é a descompensação da glicemia. O paciente chega com uma úlcera, glicemia descompensada, até prova o contrário, está infectado, é um quadro infeccioso. Então, isso tem que ser muito bem analisado e isso é o ideal que o vascular veja. Não dá, aí esquece aquilo que a gente conversou no Muda podcast totalmente a passado. conduta, né? Muda totalmente. É melhor que mande para uma unidade em que tenha um cirurgião vascular que possa, pelo menos, avaliar para tranquilidade do médico que viu, da família, do paciente, de tudo. Eu acho que Só lembrando que o que você está dizendo que você pode até fazer a diferenciação do que é venoso e arterial pelas características de cada lesão, né, que eu acho que a maior parte dos profissionais médicos entende sobre isso, mas o paciente é diabético, não importa se é uma úlcera arterial ou venosa, né? A Exato. atenção ela vai se acender para os dois Para os casos. dois casos, porque a partir do momento que você tem um quadro infeccioso no pé ou na perna distal, ali, é um quadro infeccioso num paciente diabético, eu acho, na verdade eu acredito plenamente, não é nem questão de achar, que esse paciente tem que ser visto com olhos muito criteriosos, justamente para a gente não chegar até perder algum segmento do corpo, porque o diabetes ele tem uma particularidade que é impressionante, a ascensão é rápida. Você sabe bem disso aí, você já viu e Vivencio isso no meu dia a vivencia dia no dia a também. dia. De repente é uma úlcera venosa, paciente diabético, começa um vermelhão, um vermelhidão e vai acendendo, dali a pouco isso está na coxa. É muito rápido. Até risco de morte, né? É. Não só de perda de membro. Ó, vou te dar só um exemplo, desculpa te interromper, mas dá um exemplo. Nós temos na enfermaria hoje, nós temos paciente internado, que ele tem todos os pulsos distais, então ele não tem uma doença arterial clara. Ele vai ter, ainda vai desenvolver com o tempo, mas não é uma doença arterial, ele tem pulso, ou seja, o sangue, quando eu falo isso, quer dizer o seguinte, o sangue está chegando adequadamente. Só que ele tem ferida, e não é por conta de falta de sangue, ele tem uma ferida porque teve caso que um inseto picou, teve caso que machucou por algum motivo, bateu e infectou a ponto a coisa foi protelando e a gente teve que tirar um segmento da perna por conta de quadro infeccioso. E a circulação dele estava ok. Lembrar que o diabetes desfavorece a cicatrização, né? É Muito. clássico É isso, né? clássico. Então, até vai operar. A reparação tecidual vai ser prejudicada pelo diabetes. Perfeito. Quando é que vocês decidem, olha, aqui já não dá mais para revascularizar, é amputação? Ou, nesse caso aqui, a gente pode trazer um outro vaso, melhorar a perfusão sanguínea e ok. Isso é uma linha que a gente traça baseado na literatura, sempre é tudo baseado na literatura. Então não é quando a gente chega para um paciente que muitas vezes é duro e é muitas vezes difícil e o residente trabalha muito isso porque é o momento dele conseguir passar isso aí e a gente dando uma retaguarda, tá? Mas é um momento muito difícil quando você indica uma amputação, uma cirurgia ablativa, uma retirada no segmento do corpo. Para fazer isso aí, então a gente é muito embasado em literatura. Se você tem um quadro infeccioso, não adianta, e vamos supor que o segmento está todo infectado, não adianta você fazer mais sangue chegar ali se aquele segmento já está perdido. Então tem alguns critérios que a gente usa de necrose, até o nível que está essa necrose, o estado geral do paciente, porque se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia aberta, não vou nem falar de endo,
Mas uma cirurgia aberta, para fazer um enxerto numa área que tem infecção, você vai infectar todo o seu enxerto, você vai perder o enxerto e o nível de amputação vai subir mais ainda. Então, tudo isso é muito bem... Quando a gente indica uma amputação, é porque a gente esgotou todas as possibilidades, tanto de revascularização quanto de conter a infecção. Às vezes, a infecção está num determinado ponto que você não consegue conter se você não tirar aquele segmento, porque ela vem ascendendo, ela vem e vai subindo. E não adianta mais revascularizar embaixo. Você, como eu te falei, às vezes o paciente tem pulso embaixo. Não é o problema, não é o sangue, mas é a infecção que acendeu demais. E aí a gente não tem um marcador visual para ver. Olha, só que a gente tem critérios, por exemplo, saída de secreção, infelizmente, mas às vezes tem pulso saindo, a gente vai até onde a gente consegue ir. Claro que a gente tem que ter muito bom senso, então a gente tira sempre tudo que é necessário, o máximo possível, mas tirando assim, o mínimo, o mínimo. Então a gente é o mais eficaz que dá para ser, mas tirando sempre o mínimo. Mas não existe um limite. Por isso que a gente fica avaliando esse paciente. Então a gente, se por acaso aconteceu de a gente tirar um segmento, a gente vai ver se aquilo, como é que está evoluindo, a gente não dá alta imediato, tem que ver se realmente aquilo foi o suficiente. Tem que ter um controle muito grande isso aí, mas não é fácil. É difícil, né? E aí entra até o conceito de notícias difíceis, né, na formação do médico. Não é só da notícia de morte, que inclusive é um risco para esses pacientes, né, com infecção disseminada, fasciite necrotizante. Como é que abordar isso, né? As amputações que eu vi até hoje são realmente assim, é triste de fato, né? E passar isso para o paciente não deve ser nada fácil. O paciente muitas vezes ele acha que acabou a vida. Então, e aí a gente vai entrar em outros pormenores. Se é um paciente com uma idade não tão avançada, e que tem uma condição cardiovascular favorável, que é um paciente que estava fazendo atividade física, que ele tem uma musculatura favorável, você consegue protetizar esse paciente. E ele retoma a sua vida habitual, com algumas limitações, mas muito próximo do normal. E é isso que a gente tem que colocar. Mas muitas vezes, esse paciente que perde um segmento do corpo, ele está tão judiado, tão pela hipertensão, pelo diabetes, pela hipercolesterolemia, pela síndrome metabólica como um todo, que você fazendo amputação por um quadro infeccioso, muitas vezes ele não tem reserva cardíaca para você protetizar ele. E aí realmente ele fica sem a prótese, e aí tem o lado psicológico. Então, quando você vai tratar um paciente desse, até a parte psicológica deveria entrar também no tratamento, para dar sustentação para ele e para a família, porque vai mudar a vida dele. E às vezes altera rendimento no trabalho, né? Pode até ficar sem possibilidade de trabalhar. Total. O custo social, familiar e pessoal é gigantesco. É gigantesco. Né, de uma doença crônica que não outra que não tem controle. Até deixar assim, cura, não é todo diabético que vai ter pé diabético. São aqueles descompensados, né? Diabetes é uma doença tratável, né? Por dieta, por medicação. Então, que fica esse conceito? Os pacientes que vão evoluir mal é porque normalmente estão com um índice de glicose muito alto no sangue por muito tempo. E quando nós falamos aqui, Mauro, de democratizar a informação em saúde, é isso, né? O paciente que viu esse podcast, por exemplo, falar, ele vai aferir, ele vai medir os índices glicêmicos e falar, olha, estou descompensado. E ter subsídios para questionar o profissional que o está tratando. Olha, como é que eu vou fazer? É minha dieta que está errada, minha medicação não está otimizada, preciso fazer mais exercício físico. E aí vem a relevância dessas informações que você traz para nós. Perfeito. Nos traz hoje, né? Eu agradeço. E é perfeito para mim. Eu acho que o diabetes a gente precisa encarar não é com mais cuidado só, mas é uma coisa que afeta tanto a vida que pode chegar, assim, desde uma cetoacidose diabética, o descontrole total, até a amputação de um membro. Tem várias frentes que o diabetes... Perda de visão, bem lembrado. Né? Perda de visão, a nefropatia diabética, o paciente pode ir para a hemodiálise por conta disso. Então é muito importante, exatamente o que você falou, o próprio paciente diabético começar a questionar algumas coisas também, para falar, escuta, tá tudo bem comigo mesmo?
Ó, tô sabendo É. que se eu não estiver bem, eu posso ir para hemodiálise, eu posso perder um segmento do meu corpo, eu posso não enxergar, que é a retinopatia diabética. Então eu concordo plenamente, a gente precisa incentivar que o paciente também questione algumas coisas. Uhum. Bom, vou deixar essa câmera aqui, mais uma vez, finalizando com alguma mensagem para esses pacientes que estão aí. Você está falando que tem um na enfermaria, tudo que teve Tem que perder vários. um membro, então é muito comum de fato, né? É. Tanto a úlcera varicosa no pronto-socorro como o pé diabético, e são assuntos que geram muitas dúvidas nos profissionais de saúde, né? Não é simplesmente chegar e troca o curativo e entra com o antibiótico, não, é muito além disso, né? É muito além disso, Rodrigo, é muito além disso. Olha, gostaria de deixar de mensagem na dúvida, pede avaliação. Pede para o vascular olhar, encaminhe, fala, olha, eu estou com dúvida nisso aqui, essa úlcera, essa ferida, ou esse pé, atentar para quando o paciente fala que quando tem dor, ele anda, ele tem dor na perna, valorizar isso aí e ficar de olho no pé. Tem que ficar de olho no pé, orientar o paciente a medidas básicas, essas que eu falei, olhar o calçado, não andar descalço, enxugar entre os dedos, são coisas que são mais factíveis. Hidratação, não precisa ser o creme última geração, mas é melhor, use algum creme que hidrate as pernas. Isso é fundamental. Então, são orientações que vão acabar fazendo diferença. Então, e na dúvida, pede para o vascular dar uma olhada, pede para a cirurgia vascular dar uma olhada, porque a gente vai conseguir, e a ideia justamente é essa, nós estamos com alguns projetos aí, inclusive com a Rede Mário Gatti, estou trazendo em primeira mão aí, da gente tentar diminuir um pouco esse índice de amputação que tem, esse índice de complicação de diabetes, talvez pegar um pouco mais cedo, e aí eu acho que a telemedicina vai ajudar muito a gente. Isso é ótimo. Então nós estamos com um projeto, junto com a diretoria, junto com a presidência, para tentar conseguir ter mais acesso a esse paciente antes que ele complique. Tratar antes da doença grave, né? Exato. A ideia é essa. Muito bom, que notícia excelente, porque telemedicina é um assunto que nós não discutimos aqui ainda, mas a abrangência, igual nós estamos chegando aqui na casa das pessoas, por exemplo. A telemedicina ela também permite esse acesso mais facilmente, porque não tem deslocamento, não tem fila, não tem recepção, é uma abordagem mais direta. Mais né? direta. E hoje, com a tecnologia que a gente consegue, e aí vai mais um spoiler, a gente consegue, com telemedicina, enxergar uma ferida e falar assim, opa, isso aí manda para o pronto-socorro. Ou não, então isso aí dá para fazer um curativo. Eu não vou conseguir examinar, palpar pulso, mas o aspecto da lesão, pelo tempo, isso vai nos permitir criar alguns gatilhos que talvez, e a ideia é justamente essa, a gente minimize esse impacto que o diabetes causa, principalmente nesses pacientes com pé diabético. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pela força. Trazendo saúde aqui para os munícipes da cidade de Campinas. Com o maior prazer. É bom ver que eles observarem que a Rede Mário Gatti tem um universo gigantesco de tratamentos e terapias que vão muito além de um atendimento de pronto-socorro, que normalmente é o que aparece mais, né? É muito mais complexo do que parece, né? Sim, e que a gente não cansa de tentar melhorar. Sim. O seu exemplo aqui de trazer o podcast e com o que a gente está conversando, e a gente está tentando melhorar em todas as áreas. Então, aqui, na vascular, no pé diabético. Claro que a gente não é perfeito, é óbvio que tem muita coisa para ser feita, mas o compromisso é de andar para frente e continuar melhorando. A história é essa, né? Sempre o hospital aumentando. Vamos botar o sarrafo mais alto. Isso. Aumentar o sarrafo é uma meta. É uma meta. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de dar o like, isso nos ajuda muito. E, se possível, compartilhar, especialmente com os pacientes que vocês sabem que são diabéticos, né? Um familiar. Isso pode ajudar na prevenção do aparecimento de lesões mais graves. Obrigado mais uma vez, Mauro. E até o próximo PodGatti. Tchau. Tchau, obrigado, gente.